Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. O tema da mensagem é: negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte. Lucas capítulo 19, eu vou ler do verso 11 ao verso 26. O texto é um pouco longo, mas é necessário para que a gente contextualize de forma correta. Lucas 19, de 11 a 26. Se você quiser acompanhar aqui na tela, fique à vontade. O texto estará aqui também, tá? Diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo eles estas coisas, vou ler aqui ia ler no meu aqui, mas essa versão está melhor. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a aos que têm 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Negociai até que eu volte. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Pela permissão do teu Espírito Santo, que o Senhor nos traga o entendimento, que o Senhor nos traga a revelação, que não seja mais uma pregação, mas que seja uma oportunidade de nos ajustarmos ainda mais à imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Que todos que estiverem aqui sejam tocados por essa mensagem. Aqueles que acompanharem também depois pelas redes sociais, que recebam na mesma proporção e que possam ser transformados pelo teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele tem um texto
texto parecido com ele, que não é o mesmo, em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, depois você pode conferir, onde Jesus fala da parábola das dracmas, ou dos talentos. Para você ter ideia, essas minas que esse senhor deu aos seus empregados, uma mina, ela tem o mesmo valor de 10 denários. E quanto vale um denário, pastor? Um denário era o valor equivalente a um dia de trabalho. Um denário valia um dia de trabalho. Uma mina valia 100 denários. É difícil a gente estabelecer uma comparação assim, porque não tinha uma referência, o dólar, o custo de vida, não, porque eram costumes diferentes. Mas só para você ter ideia, era o valor equivalente a 100 dias de trabalho. Era o que esse senhor deu na mão dos seus empregados. Ele chamou 10 empregados e deu para cada um uma mina. Olha, está aqui um dinheiro equivalente a 100 dias de trabalho. Eu vou viajar, mas eu volto. E quando eu voltar, eu gostaria que vocês prestassem contas do que fizeram com essa mina. Diferente da parábola dos 10 talentos, das dracmas, nessa aqui eles recebem uma porção igual. Cada um recebe uma mina. 10 pessoas recebem o mesmo investimento desse senhor. Quando o senhor volta, o primeiro chega para ele e fala assim: olha, a mina que o senhor me deu rendeu mais 10. Eu trabalhei, eu investi, eu não fiquei parado, eu negociei como o senhor falou, e essa preciosidade que o senhor me deu rendeu mais 10. O segundo falou assim: olha, eu trabalhei também, eu corri atrás, mas eu consegui 5. Para esses dois ele disse assim: olha, vocês foram bons. Mas teve um dentro dessa parábola que chegou e disse assim: está aqui o que o Senhor me confiou, eu embrulhei num paninho e guardei. A este Jesus disse assim: tome dele a sua mina e dê para o que tem 10. E Jesus concluiu assim: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Para eu contextualizar isso dentro da nossa realidade, entenda essas minas. Vai voltar aqui, está voltando. Entenda essas minas como algo precioso que Deus nos dá para que nós possamos repartir com outras pessoas. Entenda essa mina como algo que você recebe de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de coisas especiais que só você tem, que Deus deu a você para que você reparta com outras pessoas. Quer ver um outro versículo que eu quero citar aqui? Livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: e foi esta a resposta de Mardoqueu para Esther: pensas tu que por estares no palácio escaparás quando todos os outros judeus forem mortos? Se te mantiveres calada numa situação destas, Deus livrará os judeus de outra maneira, mas tu e os teus parentes morrerão. E quem sabe se não foi para um tempo como este que Deus te trouxe a essa posição. A história de Esther, ela conta, vou falar de uma forma bem resumida, que havia um decreto
permitindo que os judeus fossem exterminados. E Ester, que veio de uma origem humilde, mas nesse momento estava como rainha, ela poderia intervir junto a Amã, para que esse decreto não fosse adiante, não fosse aprovado, para que isso não fosse uma realidade. Mas ela começou a hesitar. Ela começou a dizer assim: poxa, será que eu vou e falo com o rei? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí Mardoqueu, que era tio dela, mas que a criou como filha, disse para ela assim: Ester, se você não for, certamente Deus vai levantar alguém para ir, mas a sua casa será ferida. Olha aqui o que ele disse: se você se mantiver calada, Deus livrará os judeus de outra forma, mas você e seus parentes morrerão. E quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te trouxe a essa posição. Olha que interessante. Quem sabe Deus não colocou você nessa posição que você está, para que você seja um instrumento de livramento na vida de muitas pessoas. Pastor, o que tem um texto a ver com o outro? Quando eu falo de minas, de coisas preciosas que foram dadas por Deus, muitas pessoas pensam assim: pastor, eu acho que eu não passei nessa fila aí das coisas das minas, não. Não tem nada que eu sei fazer, eu não sei cantar, eu não sei pregar, não tem nada que eu possa contribuir com o reino de Deus. Talvez a posição que você ocupa, independente de qual seja ela pode ser uma ferramenta de Deus, para que o reino do Senhor se estabeleça aqui na terra. A gente vem para o culto, irmãos, geralmente pensando assim: o que Deus tem para mim hoje? Não é isso? O que Deus pode fazer por mim hoje? Hoje é diferente. Hoje é o que eu posso fazer por você, Senhor. O que eu posso fazer por você, Jesus? Quem sabe não foi Deus que colocou você nessa posição para esse tempo, para essa geração. Deus usa os improváveis, como eu e você. Deus chama um pastor de ovelhas, um menino lá no campo, para ser rei de Israel. Um menino chamado Davi. Improvável. Até mesmo o profeta Samuel, quando entrou na casa de Jessé para ungir o rei, e Deus falou com ele assim: pode ir lá que eu vou te mostrar quem que é. Mas Jessé tinha muitos filhos, e quando os filhos foram entrando, Eliabe, para ser mais exato aqui, Samuel olhou e falou assim: é esse. Ele tem cara de guerreiro, ele tem estatura, ele é alto, ele é espadaúdo. E Deus falou com ele assim: não atentes para a sua beleza, ou para a sua estatura, porque eu já o rejeitei. Beleza não, para a sua estatura, porque eu já o rejeitei. Porque eu, o Senhor, não vejo como os homens veem. Vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração, eu vejo a intenção. Deus usa os improváveis, irmãos. Deus usa pessoas improváveis. Deus usou José, que era aquele que foi rejeitado pelos irmãos, que foi acusado de assédio sexual lá. Imagina, um cara que traz num currículo uma acusação de assédio sexual. Você diria assim: esse aí é um homem de Deus? Você iria para a igreja do pastor José? O que ele traz no currículo lá? Ele diz que ele assediou uma mulher. Deus usa os improváveis, como eu e você. Ninguém é tão ruim que não possa ser usado por Deus, depois de ser trabalhado pelo Espírito Santo. Deus, ele se agrada em realizar a sua obra, usando instrumentos mais fracos e menos capazes para atingir seus objetivos.
Todos nós, de uma certa forma, assim como Esther, fomos colocados em um reino, fomos estabelecidos em um reino. Para cada um de nós, Deus colocou uma área de influência, de autoridade. As suas características pessoais, suas habilidades, seus talentos intelectuais, eles são um legado de Deus para serem usados a favor do reino. A posição social, as circunstâncias da nossa vida fazem parte do nosso reino. É outra pergunta aqui, ó. Qual é o seu reino? Qual é o seu reino? Eu vou dar um exemplo aqui. A minha cunhada é gerente de uma loja. Quantos funcionários você tem lá, Alexandrina? 8 funcionários com ela. São 7 pessoas sob a administração, sob a gestão, sob a responsabilidade dela. Todos os dias ela está ali com 7 pessoas. Todos os dias. Ali é o seu reino. Ali é a sua área de autoridade. Não vou nem falar da família, porque a família é o primeiro lugar que é a nossa área de autoridade. A primeira célula que tem que dar certo na nossa vida é a família. Invista nela, não desista dela. Eu falo muito aonde eu vou pregar, eu falo assim, olha, se no final a minha carreira ministerial não der certo, que Deus faça com que a minha casa dê certo. Se do meu lar saírem 3 famílias abençoadas, a família do Gabriel, a família da Mariana e a família da Gabi, eu estou realizado. Ah, pastor, sua igreja não deu certo, não cresceu. A igreja é de Jesus, irmão. A igreja é de Jesus, Ele é que cuida, Ele é que sabe para onde que vai, para onde que vem, onde se reúne, com quem se reúne. Mas a família é nossa responsabilidade. É a nossa área de jurisdição, de autoridade. Ali na loja dela, ela tem a oportunidade todos os dias de ministrar na vida de 7 funcionárias. Eu não estou falando de orar, de fazer culto, de fazer célula, não é isso. Mas de dar um bom testemunho, de dar um bom exemplo, de ensinar, de dar lições ali que vão ser bênção na vida delas futuramente, de ensinar o ofício. Esse é o seu reino, e cada um de nós tem o seu reino, cada um de nós tem uma área de atuação. Assim como Esther, ela foi colocada como rainha, mas para um propósito. Não foi para ficar se embelezando como rainha, pagando pose de rainha, não. Mas foi preciso que o tio dela, Mardoqueu, chegasse para ela e dissesse, olha, quem sabe foi para esse momento, quem sabe foi para isso que Deus colocou você nessa posição, para livrar o povo de Israel. Teve uma menina que foi colocada numa posição específica e que foi útil demais para Deus. 2 Reis capítulo 5, do verso 1 a 5, fala dessa moça. Nem fala o nome dela. A Bíblia não fala o nome dela, para vocês terem ideia. Mas olha o papel importante que ela cumpriu. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Tá vendo? Uma menina, não fala nem o nome, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, a menina foi feita cativa, ela foi levada de Israel para uma terra distante, feita escrava, na casa de um homem, e ela estava ali servindo. Esse
esse homem, Naamã, um general importantíssimo, eu imagino Naamã com toda a sua pompa, com todo o glamour, em cima de um cavalo branco, a armadura, mas quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela armadura, só a sua esposa que sabia que ele era leproso. E essa moça, usada por Deus, longe da sua casa, longe de igreja, longe do seu pastor, chegou um dia para a patroa dela e falou assim: lá na minha terra tem homem de Deus que pode curar o meu senhor. Ela falou: é mesmo? É. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha a importância que teve o testemunho dessa menina na vida desse homem e posteriormente o que refletiu em toda essa nação. Ele foi até o homem de Deus baseado no testemunho dela. Deus colocou essa moça, cuja Bíblia não cita o nome, dentro dessa casa com um propósito. Querido, o lugar que você ocupa hoje, a posição social que você ocupa, não importa onde você esteja plantado, Deus colocou você ali com um propósito. Sabe qual que é o nosso problema? Nosso problema é que nós estamos condicionados pela sociedade. Nós vamos para a faculdade para quê? Pode falar. Estudar. Nós vamos para a reunião de família para quê? Para confraternizar, comer, beber. Nós vamos para o nosso trabalho para quê? Pode falar. Trabalhar, ganhar dinheiro. E nós vamos para a igreja para quê? Cultuar a Deus. O domingo é sagrado, né? Nós temos que inverter isso. Eu posso ser uma bênção na minha faculdade? Posso. Posso ser um referencial de Deus ali? Posso fazer a diferença no meio daquela geração perversa e corrupta? Eu posso no meu trabalho exalar o perfume de Cristo? Ah, pastor, mas eu só convivo com gente encrenqueira lá. Pois é, você tem que ser luz onde tem trevas. É lá mesmo que a luz tem que ir. Luz onde tem luz não vai fazer diferença nenhuma, irmãos. Cada lugar que nós ocupamos na vida e cada circunstância que vem pelo nosso caminho é uma ocasião definida que aconteceu para algum propósito divino e que deve ser usada por nós para o serviço e para a glória do nosso Deus. Cada ocasião, cada lugar, cada circunstância não foi por acaso que aconteceu na sua vida. Cada pessoa que passa pela sua vida não é por acaso, é porque há um propósito. Querido, o que Deus quer de você é que você use o talento, é que você use as minas, é que você use a posição, negocie até que ele volte. Quantas pessoas são evangélicas, são crentes há mais de 20 anos e nunca trouxeram uma alma para Jesus, nunca ganharam uma vida para Cristo, sendo que Jesus mandou lá em Mateus capítulo 28, versos 18 e 19: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Mas qual que é a nossa preocupação?
orar, ler Bíblia. No domingo eu venho na igreja, sou alimentado pela palavra, amém, glória a Deus, sendo que tem pessoas ao nosso redor, morrendo e indo para o inferno. Precisamos rever o nosso conceito. Nós não estamos negociando. Se eu e você fôssemos aqueles servos que prestaram contas ao seu Senhor, que tipo de relatório nós daríamos a Ele? Ele iria dizer assim: olha, eu te coloquei numa família, eu te coloquei numa empresa, eu coloquei você à frente de tantas pessoas, você se reúne com tanta gente todos os dias. O que você tem passado para essas pessoas que têm contribuído com o crescimento espiritual delas? Você está numa família, seja bênção para aqueles que estão ao seu redor. Eu tenho falado aqui para os maridos que são sacerdotes dos seus lares. Quem tem que puxar a oração na hora do jantar, na hora do almoço, quando a família se reúne, é você. Quem tem que fazer isso é você. Quem tem que trazer a família para o culto, levar para a célula, é você, marido. A esposa é uma peça importante nisso, porque se a esposa travar também ninguém vai. Mas quem tem que tomar a iniciativa é o marido. Mas infelizmente o que nós vemos são esposas arrastando maridos para o culto, arrastando ele para o culto. Falar: hoje não, vamos. Assuma o seu papel de sacerdote. Você é rico, você tem muito dinheiro, o seu dinheiro não é seu, sabia disso? O seu dinheiro é um fundo a ser administrado de acordo com os interesses de Deus. Quando Deus começa a prosperar alguém demais, é para essa pessoa ajudar outras, é para abençoar. Ah, pastor, eu não sei orar, eu não sei pregar, então, mas eu quero abençoar, eu quero sustentar. Você sabia que existem missionários querendo fazer trabalhos no Haiti, em Moçambique, em vários lugares precários, mas que não têm recursos? Aí eu com isso, você não pode ir, mas você pode ajudar. Eu não estou falando só de minuto com Deus não, viu, irmãos? E se você estiver assistindo aí, existem muitas missões sérias que precisam de ajuda. Você está bem posicionado no mundo dos negócios? Saiba que você não está, Deus não colocou você nessa posição somente para você aproveitar essa rede de contatos, para você ganhar muito e se engrandecer, mas você está ali para glorificar o nome de Deus. Você é um operário numa fábrica. Pastor, eu sou pequenininho lá na fábrica. Talvez você está ali para a salvação de alguém, ou para exaltar o nome de Cristo, para ser o exemplo que leve outras pessoas a reconhecer Jesus. Eu não estou falando para você pregar lá no seu trabalho, não, porque em alguns lugares existe uma chamada à produtividade, né? O tempo é dinheiro, mas o seu comportamento, o seu jeito de ser, o seu testemunho, ele vai mostrar às pessoas que você é diferente. E em algum momento Deus te dará uma oportunidade, e elas vão perguntar assim: por que você não fala palavrão? Por que eu nunca vi você mal-humorado? Por que você sempre está com um sorriso? Você não tem dívida? Você não tem problemas? Na sua família não tem ninguém doente? E você vai dizer: sim, eu tenho tudo isso que você falou, mas além disso, o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu entreguei minha vida para Jesus, por isso eu sou assim. E se você quiser entregar a sua também, Ele vai te fazer uma pessoa melhor. Você está no meio de colegas antipáticos, gente chata, gente profana. Você está ali para ser luz.
pessoas, irmãos, nunca virão na igreja, nunca abrirão a Bíblia. A maioria das pessoas tem a Bíblia em casa, aberta, no Salmo 23 ou no Salmo 91. Mas muitas pessoas nunca virão a uma igreja ouvir uma mensagem. Elas estão lendo uma mensagem, elas estão lendo uma carta, que é a sua própria vida. 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3. Olha o que Paulo está falando. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Conta-se que um rapaz cristão todos os dias convidava o seu vizinho para ir ao culto. Todo domingo ele chegava e falava assim: vamos comigo no culto? E ele falava assim: não, eu não posso não, eu estou lendo um livro. Então tá bom. Passava na outra semana: e aí, vamos comigo no culto? Não, eu estou lendo um livro. E o cara ficava assim: mas que raio de livro é esse, né? Passou muito tempo, passaram-se meses. Um dia, o vizinho bateu na porta dele. Pois não, eu quero ir no culto com você hoje. Terminei de ler meu livro. Ah, que bom! Mas só de curiosidade, que livro que era? Eu estava vendo a sua vida. Eu estava observando a sua vida. Você era o livro que eu estava lendo. Eu estava observando como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos. Eu estava observando se vem cobrador na sua porta. Eu estava observando o seu comportamento. Conversei com algumas pessoas do seu trabalho. Eu estava lendo a carta viva que é você. E agora, depois de observar, eu fui convencido. Eu quero seguir a esse Deus que você segue. Você pode dar um glória a Deus? Amém. A sua vida é o seu reino. Você nasceu de novo para se tornar pai ou mãe espiritual. Você foi levado a passar por diversas experiências, para que à medida que você conte a sua história a outras pessoas, o coração delas seja confortado e instruído. Você tem passado por sofrimento? Ai, pastor, estou enfrentando tanta luta, estou enfrentando tantos problemas. Quando você passa por sofrimentos, você recebe o conforto e o consolo do Espírito Santo, com um propósito: para que futuramente você possa confortar e consolar outras pessoas que passarem por situação semelhante a você. A sua vida é o seu reino. 2 Coríntios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Tem um propósito, seu sofrimento tem um propósito. A tribulação que você está passando, a tempestade que você está enfrentando, tem um propósito. Deus não vai abandonar você e fazer com que você saia derrotado dessa situação. Ele está transformando a sua vida, forjando o seu caráter, para que um dia você possa, com autoridade, consolar aqueles que vão passar por situações semelhantes. Você está feliz? Ah, eu sou tão feliz. É para que você espalhe essa alegria sobre corações que estão obscurecidos pela tristeza.
Você foi salvo do perigo. Nós recebemos um livramento, pastor. É para que você consiga proteger outras pessoas de armadilhas semelhantes. Você andou por um caminho e quase caiu. É para que você chegue para alguém que está quase caindo e diga: saia desse caminho. Estenda a mão e tira a pessoa dali. Eu andei por aí, quase fui derrotado, quase que a minha família foi destruída. Tudo há um propósito, irmãos. E Deus, algumas pessoas podem dizer assim: mas Ele não me deu, até agora eu não entendi, pastor. O senhor falou que Ele deu lá as minas, as dracmas, os talentos. A dracma é a dracma perdida, né? Os talentos, os denários. Você quer ver o que Deus te deu? Primeiro, Deus te deu fé. Se você está aqui é porque você tem fé. Ah, pastor, mas minha fé é tão pequenininha, eu queria ter uma fé gigante. Jesus nunca falou que nós precisamos ter uma grande fé. Quando os discípulos disseram assim: aumenta a nossa fé, o que Jesus falou sobre a fé? Se nós tivermos uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos ordenar aos montes que eles saiam, que eles mudem de lugar. Se você está aqui, você tem fé. A sua fé pode contagiar pessoas que não têm fé. Outra coisa que Deus te deu: a palavra. Deus te deu a palavra. Irmãos, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui sabem pelo menos um versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo lembra desse, né? Jesus chorou. Você sabe muito mais. Se você for lembrando aí, Deus vai te falando muitos versículos. Sabe qual que é o nosso problema? Nós muitas vezes não temos coragem de ir até as pessoas, de conversar com as pessoas, aquilo que realmente importa. A gente chega para as pessoas e fala de futebol, fala da novela, mas aquilo que importa. Mas como é que está a sua família? Como é que está a sua vida? Como que está o seu relacionamento com Deus? Nós não temos coragem, porque nós achamos que vai nos faltar palavras. Aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa água viva, ela pode saciar a sede de outras pessoas. Deus deu a você a fé, Deus deu a você a palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho quebranta e cura o coração dos homens, santifica, enobrece, revoluciona a sociedade. Você está usando essa força do Evangelho para estabelecer o reino de Deus? Outra coisa que Deus nos deu, outra preciosidade valiosa que Deus nos deu: o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Aqueles que aceitaram Jesus, que confessaram Jesus, recebem o Espírito Santo. Existe um Deus dentro de você. Será que é heresia falar isso? Isso pode ir para a internet, Gabriel? Há um Deus dentro de você. É o que o apóstolo Paulo falou. Acaso não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo? Vocês são morada do Espírito Santo? E a gente fala que não recebeu nada. Eu recebi fé, eu recebi a palavra, eu recebi o Espírito Santo de Deus. Deus habita dentro de mim. O poder mais extraordinário que alguém possa possuir habita dentro de nós. O Espírito Santo que me dá entendimento da palavra, o Espírito Santo que me consola, que me conforta, o Espírito Santo que me faz entender as Escrituras, que me dá força para vencer a tentação, o pecado. Atos capítulo 1, verso 8, não sei se eu coloquei isso aqui, não.
Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Nós recebemos o Espírito Santo com um propósito, não é para nós mesmos, é para sermos testemunhas de Jesus. Outra coisa que Deus nos deu, o poder da oração. Deus nos deu o poder da oração. Tudo isso que eu estou falando aqui, um dia você vai chegar diante de Deus, assim como aquele Senhor chegou para os seus servos, e Ele vai dizer: e aí? O que você fez com todas essas riquezas que eu te dei? Você multiplicou ou você ficou com medo de perdê-las e embrulhou dentro de um paninho e enterrou dentro de um buraco? O que você fez com isso? Deus nos deu o poder da oração. Você tem usado esse poder? Você tem usado o poder da oração? O braço que move, o braço de Deus. Que poder incalculável há na oração para abrir os céus, para abençoar pessoas, para conquistar o poder das trevas, para trazer salvação, para superar as dificuldades e os inimigos. O nosso Rei deu a cada pessoa um valor para ser administrado por nós. E Ele disse em Lucas 19:13: negociem até que eu volte. Façam uso dessa riqueza até o dia em que eu voltar. Multipliquem isso aí que eu estou dando a vocês. E o dia que Ele voltar, nós vamos ter que apresentar o que nós fizemos. Lucas capítulo 12, eu não coloquei esse na tela, verso 48, a parte B diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Algumas pessoas imaginam que existem funções específicas. Ah, pastor, mas o senhor mesmo falou outro dia aqui que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores. Então existem as funções específicas. Sim, Deus colocou algumas pessoas em funções específicas, mas não significa que elas têm que fazer tudo. Quem que evangeliza? Ah, o evangelista evangeliza para lá, ué. Quem que pastoreia? O pastor se vira. Ele não é o pastor, ele tem que pastorear, ué. Vamos lá nesse texto. Eu deixei esse texto aqui, eu não coloquei ele na tela. Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia, que esse não está na tela. Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios capítulo 4, verso 11. Diz assim, olha: e Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A gente só vai até aí. O nosso erro é que a gente não lê o contexto. A gente pensa assim: tá vendo? É só esses aqui que Deus vai usar na obra dele. Não, leia o verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A função do apóstolo, preparar os santos. A função do evangelista, preparar os santos. A função do mestre, preparar os santos. É o que nós fazemos aqui. Como pastores, estamos equipando a igreja para cumprir a obra que foi designada aos santos. Santos é quem? Não é Santo Antônio, São José. Santos somos eu e você, que fomos lavados, que fomos remidos, que fomos purificados pelo sangue de Jesus. Aos olhos de Deus nos tornamos santos, santificados.
A função desses aqui, o ministério quíntuplo, é equipar os santos, é preparar a igreja. Não pense que o pastor vai fazer tudo na sua igreja, meu querido. A função do pastor é preparar a igreja para ir e pastorear. Por isso nós apostamos nos pequenos grupos, nas células. Um pastor não consegue cuidar de uma igreja com 200 pessoas. Ele precisa preparar os santos para ajudar ele a pastorear. Eu termino com esse versículo aqui. Esther capítulo 4, verso 14. Quem sabe se não foi para um tempo como esse que Deus te trouxe a essa posição? É uma palavra desafiadora para você sair daqui hoje com uma disposição em se deixar ser usado por Deus. Aquilo que Ele tem te dado é para repartir com outros. Aquilo que Ele tem ministrado na sua vida, a posição onde Ele colocou você, seja na família, seja na empresa, seja no trabalho, na escola, no mundo da moda, aonde quer que você esteja, na cultura, você pode fazer a diferença nessa geração.